E aí, pessoal? Hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto Português Digital, vendo as nossas aulas de regência verbal. Hoje a parte 8. Se vocês têm percebido, essas partes, né, deste assunto estão sempre dando um espaço de 10, 9 a 11 minutos. E aí, para não ficar muito cansativo, é que eu tenho colocado não muita coisa, né? As aulas não ultrapassem 11 ou 12 minutos no máximo, porque aí ficaria muito cansativo para vocês estudarem este assunto. Então, eu tenho este assunto de regência verbal foi dividido em 12 partes. Hoje vamos ver a parte 8 nessas nossas aulas, nessas videoaulas passo a passo. Continue se inscrevendo no nosso canal, emitam suas opiniões e clique em gostei caso aprovem este nosso projeto. Hoje, os verbos pagar e perdoar são os verbos que vamos fazer o primeiro estudo da regência. Neste caso, os verbos pagar e perdoar, eles têm a mesma regência, que são duas situações. A primeira delas, se o verbo pagar ou perdoar tiver por complemento palavra que denote coisa, não exige preposição. Vejamos o exemplo. Ela pagou a conta do restaurante. O complemento, a conta do restaurante. Então, denota o quê? Coisa. Qual é a coisa aqui? A conta. Por isso, não exige preposição. Outro exemplo. Ele pagou o livro. O complemento, o livro. Qual é a coisa? O livro. Então, não exige preposição. Todavia, na nossa segunda análise, se o verbo pagar ou perdoar tem por complemento palavra que denote pessoas, aí sim são regidos pela preposição a. Perceberam a diferença? Se o complemento denota coisa, não exige preposição. Aqui estão exemplos que nós vimos. E se o complemento tem palavra que denote pessoas, então exige a preposição a. Vejamos o exemplo. Perdoou a todos. Todos, o quê? São pessoas. Aí está a nossa preposição no complemento. Então, se tem por complemento palavra que denote pessoa, então são regidos pela preposição a. Outro exemplo. Pagou o livreiro. Né? Denota o quê? Pessoa. Livreiro é pessoa. Então, pagou a quem? Ao livreiro. O próprio verbo, a própria regência do verbo, a gente vê, analisando aqui, vemos que é um verbo transitivo indireto. Perdoou a quem? A alguma coisa, a todos. Pagou a quem? A alguém ou a alguma coisa. Mas você pode também ter por esta análise se tem por complemento palavra que denote pessoa. Portanto, são regidos pela preposição a. E o verbo informar? No sentido de comunicar, avisar, dar informação, cientificar. Aí admite duas construções. Quais são elas? A primeira delas, objeto direto de pessoa e indireto de coisa, regidos pela preposição de ou sobre. Aí o exemplo. Informou todos do ocorrido. Aqui está a preposição de, né, do ocorrido, né, objeto direto de pessoa e indireto de coisa. Objeto direto, todos. E coisa, ocorrido. Então, informou todos do ocorrido. Mas, se for objeto indireto de pessoa, aí é regido pela preposição a. E direito de coisa, e direto de coisa, objeto direto de coisa. Está. Informou a todos o ocorrido. Então, a todos, a preposição a, né, de pessoa, objeto é regido pela preposição a todos, e o objeto direto de coisa, o ocorrido. Entenderam aqui este raciocínio? Então, o verbo informar, no sentido de comunicar, avisar, dar informação, cientificar, admite essas duas construções. Vamos adiante. E o verbo implicar? O verbo implicar, vamos ter três análises da sua regência. A primeira delas, no sentido de causar, acarretar, aí é transitivo direto. Usa-se sem preposição. Exemplo, esta decisão implicará sérias consequências. Aí está o verbo implicar no sentido de causar, acarretar.
É como se disséssemos, esta decisão acarretará sérias consequências. Então, neste caso, é transitivo direto e usa-se sem preposição. Mas, no sentido de envolver, comprometer, usa-se com dois complementos, um direto e um indireto com a preposição em. Vejamos o exemplo. Implicou o negociante em fatos desabonadores. Então, no sentido de envolver, implicou, envolveu o negociante, né? Comprometeu a pessoa, o negociante. Então, no sentido de envolver, comprometer, usa-se com dois complementos. O primeiro dele, o direto e o indireto. No caso, o indireto com a preposição em. Aí está. Implicou quem? O negociante. Em que? Em fatos desabonadores. Então, o verbo implicar, ele é transitivo indireto, direto e indireto, porque ele admite objeto direto e objeto indireto. Mas, no sentido de antipatizar, aí é regido pela preposição com. Então, o verbo implicar, no sentido de antipatizar, ele é regido pela preposição com. Vejamos o exemplo. Implica com ela o tempo todo. Né? Então, a preposição com, o verbo implicar, no sentido de antipatizar, né? de fazer implicância, né? Implica com ela o tempo todo. Então, pessoal, aqui terminamos a nossa parte 8. Vamos dar continuidade à nossa parte 9 na nossa próxima aula. Basta clicar aqui e concluiremos este nosso assunto na parte 12. Então, na parte 9, logo mais adiante, a gente se vê por lá.